Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao capítulo 5 da minha minissérie. E hoje eu vou falar sobre o meu relacionamento com a minha filha e a minha enteada. E hoje vocês verão a depressão que eu quase entrei em pós-parto. Bom, quando eu tinha 27 anos de idade, com 1 ano e meio de casada, o meu esposo ficava falando que eu tinha que parar de tomar o remédio para poder engravidar. E aí, eu parei. Só que o que eu não sabia é que eu já estava grávida há 1 semana. A gestação foi maravilhosa, eu me sentia uma grávida linda, senti enjoo só por 3 meses. E depois eu não tive mais problema nenhum. E quando ela nasceu, gente, quando eu vi o chorinho dela, ai que delícia, parece que foi mágico, um amor invadiu meu coração que eu nunca sentira antes. Ela nasceu linda, cabeluda. E quando eu fui para casa, os problemas começaram. O fato de eu não estar bem emocionalmente, eu entrei em desespero. Desespero de ter colocado a nossa filha nesse mundo tão louco, cheio de problemas. Desespero de Deus querer descontar nela o meu erro e por aí vai. O fato de eu estar tão atordoada, eu não sabia educar a nossa filha. E por diversas vezes eu gritei, porque eu não sabia lidar em determinados momentos. Não porque eu era incompetente ou não sabia lidar com o bebê, mas era porque eu estava tão mal emocionalmente que eu não sabia lidar. E aí, quando a minha filha nasceu, a minha enteada estava com 2 anos. Gente, ela sempre foi muito carinhosa, amorosa. Mas com o nascimento da minha filha, eu quase entrei em desespero, em depressão pós-parto. E isso me fez me afastar um pouco da minha enteada. Porque eu não estava bem e eu tinha muito medo de magoá-la. Porque uma coisa era eu gritar com a minha filha, outra coisa era eu gritar com a filha da ex. Então eu me calei para não atingi-la. E aí, com o tempo, Deus me fez ver o quão importante é o meu papel na vida dela. Ele me fez ver o quanto eu a influenciava. Lembro que um dia, quando a gente estava conversando sobre um desenho de uma baleia, e aí dias depois a professora pediu que ela fizesse um desenho. E pasmem, gente, ela fez exatamente a baleia com todos os detalhes que a gente estava conversando. E foi aí que eu vi o quanto eu também sou responsável pela educação na vida dela. Que tipo de influência você tem sido para as pessoas à sua volta? Você não influencia só seus filhos. Às vezes, uma palavra que você dá a um estranho pode ajudar ou prejudicar. Enfim, nesta hora eu senti Deus me mostrando que eu deveria ter cuidado com as minhas ações e as minhas palavras. A minha filha nasceu em 2014 e a minha enteada em 2012. E aí o tempo foi passando e eu estava cada dia muito escrava das minhas emoções. Eu percebi que eu não conseguia controlar as minhas raivas. Ou melhor, eu até controlava ficando calada, mas eu passava a maior parte do tempo sentindo raiva. E aí em 2017 eu decidi entrar para uma empresa de marketing multinível. Pronto, eu estava prestes a ser milionária. Bom, era assim que eu me via, né? Então eu comecei a me dedicar. Durante o dia eu trabalhava na polícia e à noite eu ia para a rua captar pessoas para o marketing. Gente, meu esposo começou a reclamar. Reclamava que eu estava muito ausente. Eu chegava em casa, a minha filha estava sempre dormindo. Mas o que eu sempre ouvi e pensava era assim, né? Um dia eles vão me entender, eles vão me agradecer por tudo que eu estou fazendo. Se tem uma coisa que nada e nem ninguém pode pagar, é um presente que virou passado e não foi vivido. Se você quer ter sucesso em algo, se você quer chegar ao topo de alguma coisa, ótimo, tudo bem, mas leve a sua família contigo. Eles têm que caminhar com você. Você não pode arrastá-los, senão quando você chegar ao topo e olhar para trás, você vai ver os rastros de sangue que você deixou. E do 0 aos 12 anos é quando todas as crenças são instaladas na mente dos nossos filhos. Se você for ausente, quem instalará essas crenças? Até a sua ausência está impactando. E quando ele crescer, ele não vai se lembrar dos presentes caros que você comprou. Ele vai se lembrar dos momentos em que vocês se divertiram. Ou você acha que seu filho prefere aquele bolo magnífico da confeitaria ou aquele feioso que vocês fizeram juntos? Bom, pelo menos aqui, as meninas adoram tudo que a gente faz juntas. Não importa o resultado, desde que a gente se divirta, tá ótimo. A vida não é sobre chegar no topo do mundo e saber quem venceu, nem sobre tudo o que o seu dinheiro é capaz de comprar, mas sim sobre cada sorriso a se compartilhar. Esta é a música Trem Bala de Ana Vilela. Bom, o tempo foi passando, as minhas meninas foram crescendo, tinha que lidar com o papel de influenciadora das duas, e hoje a minha filha está com 7 anos e a minha enteada com 9. O que me ajudou
foi um curso que eu fiz chamado Mindfulness. Esse curso nos traz para viver o aqui e agora, o presente. Ele nos dá autocontrole sobre as nossas emoções. Como eu já disse, eu era escrava da minha raiva. Não sei se vocês já passaram por isso, mas teve uma época em que a gente estava tentando alfabetizar nossa filha, e aí eu estava ensinando ela. Vamos lá, filha, B com A, ba, L com E, lá. Então a palavrinha é batata. Gente, eu ficava pra morrer. E aí o meu esposo entrava na jogada e dava continuidade, porque eu não tinha capacidade mental para lidar com isso. Gente, eu gritei muito com ela. Eu descontava a minha raiva nela. E nesta época, meu esposo e eu, a gente não estava muito bem. Então eu não tinha maturidade e acabava descontando tudo nela. E aí Deus me deu um curso chamado Mindfulness. Lembro do dia do curso em que o professor nos passou uma dinâmica. O curso ele teve 2 dias de duração. E na metade do primeiro dia ele virou e disse, ó, nada de falar, nada de TV, nada de celular, nada, silêncio absoluto. Como que eu ia chegar em casa com as minhas 2 meninas para cuidar? Imediatamente eu falei com meu esposo, expliquei a dinâmica para ele poder me ajudar. E aí, gente, quando eu cheguei em casa, algo mágico aconteceu. Lembra da minha escravidão com a minha raiva? Foi nesse momento que eu descobri que eu era escrava dela. Quando eu cheguei em casa, as minhas meninas pediram uma madeira para dormir. Então eu fui lá para a cozinha e fui fazer. E quando eu estava terminando, eu entornei uma. Gente, na hora, aquele calor daquela raiva penetrou em meu corpo. Mas na mesma hora, eu senti ela saindo, como se fosse um vento. Gente, fiquei doida com isso. Eu percebi como eu tinha controle sobre o meu sentimento. E nesse dia, percebi também que eu não olhava as minhas filhas nos olhos. Porque como eu não podia falar, eu me comunicava no olhar. Então foi aí que eu percebi o quanto eu precisava mudar. Só uma observação aqui. Quando eu falo da minha raiva, talvez alguns pensam que eu era igual o Hulk, que eu quebrava tudo, que eu batia em tudo, não sei o quê. Gente, não, eu não era assim. Quando eu era criança, os meus tios e meus irmãos implicavam muito comigo. E quanto mais eu respondia, mais ficava nervosa, mais eles me atentavam. Então eu aprendi a me calar. E foi assim que eu convivi com a minha raiva. Quando eu estou com raiva, eu me calo. Então, eu explodia era com a minha filha e meio as pirraças dela. Porque, na verdade, eu era só uma bomba prestes a explodir. E aí eu explodia com muita facilidade. Mas eu procurei me calar ao máximo, porque palavras eu sei que elas machucam e não tem volta. Se você sente raiva com frequência, não consegue perdoar com facilidade, ou quando você viaja, você não consegue se desconectar das coisas que você tem para fazer, ou se come muito rápido que você nem sente o gosto das coisas direito, então procura sobre esse curso. Ele será libertador. Com ele eu passei a ter mais foco para tudo. Comecei a ter mais paciência, passei a entender melhor as coisas e também as pessoas. Enfim, gente, eu tive tantos aprendizados neste período que daria um livro, mas eu vou parar por aqui. O que vocês precisam saber sobre o meu relacionamento com as minhas gatinhas é que hoje elas são lindas, sempre foram, né? Lindas, felizes, somos muito amigas. Sempre que eu posso, eu converso, ensino, procuro sempre tirar o melhor delas. A minha mais velha, que é a minha enteada, é a menina da força e da comunicação. Tudo para ela alegria e curtição. Ela é ousada e tem muita coragem. Várias vezes eu me surpreendi com a coragem e a ousadia dela. Ela me faz me lembrar muito quando eu era criança. A minha caçulinha se destaca pela criatividade e observação. Ela com 5 anos já falou que quer ser dona de todas as empresas do mundo e que quer criar algo que ainda não existe. Me surpreendi várias vezes com as coisas que ela captou só no olhar. Sempre que quero empreender em algo, é a ela que eu recorro com as ideias. Vocês ficariam bobos como ela é super criativa. Eu vou apresentar ela pro Elon Musk. Talvez ela dar umas ideias para ele, né? Enfim. Será que você está criando o seu filho para ser quem ele nasceu para ser? Ou para ser quem você quer que ele seja e julga ser o melhor para ele? Observe o que o seu filho tem de melhor e valorize. O propósito dele aqui nesta terra talvez não seja o que você quer que ele seja. E se você forçá-lo a seguir outro caminho, você poderá criar uma criança frustrada e, quem sabe, depressiva, que venha cometer o suicídio. Ame, ouça, entenda, respeite, acolha e encoraje naquilo que ele veio para fazer e não naquilo que você quer que ele faça. Olha aqui. Nós fomos criados para desfrutar. O trabalho é castigo. Se você entender isso, sua vida vai mudar. Enfim,
Eu e minhas meninas somos muito amigas. Procuro conversar sempre que algum problema acontece. Converso para que elas vejam as N possibilidades que elas têm para poder lidar com aquela situação. Estou sempre falando da importância de aprender, de saber lidar com o erro e por aí vai. A gente tem que aprender a gostar de errar. E hoje eu estou aqui na roça da minha avó com as minhas gatinhas. Gente, elas estão doidas para aparecer por aqui. Vocês já viram elas aqui atrás, né? A gente está aqui na roça, elas ficam soltas, desfrutando ao máximo. Então, meus amores, vem aqui, vem. Vem aqui falar um oi com o pessoal. Olha aqui, gente. Oi, pessoal. Olha só, gente. Ai, olha aqui, que lindezas. Vem cá. Olha aí. Se apresentem. Fala tudo bem. Oi, meu nome é Lídia. Meu nome é Alice. Gente, são as minhas riquezas, minhas maiores riquezas, né, meus amores? É sempre isso que eu falo, as minhas maiores riquezas. E eu sempre ensino elas que não há problema nenhum em errar. Quando a gente erra, a gente... Que lembra o que a mamãe fala? Quando a gente erra, a gente aprende. O que não pode é ficar no erro, né? Uhum. Então sempre procuro ensiná-las, a gente encorajá-las. A cada problema que a gente enfrenta, eu procuro dar força e não vitimizá-la. Porque quem chora não chega a lugar nenhum, né, meninas? Não é? Então a gente está sempre ensinando e aprendendo. Beijo, meus amores. Voltem lá. Gente, elas estão pretinhas de tanto que elas estão brincando nessa areia. Vocês não têm noção. Então, gente, este foi o capítulo 5. Ficou com a língua coçando para perguntar alguma coisa? Então digite aqui. Espero que vocês tenham tido algum aprendizado. Então compartilhe com seus amigos. E foi um prazer estar com vocês. Olha aqui, ó. Vamos dar tchau, pessoal, ó. Tchau! Até o próximo capítulo! Gente, eu não tenho 7 anos! Ah, é verdade. Ela tem quase 7 anos. Ela tem 6, vai fazer em junho! É verdade, gente. Ela tem quase 7, tá? Olha só, elas estavam ouvindo tudo, tá? Elas estavam aqui só esperando o momento delas aparecerem, gente. Elas são meu tudo. Gente, beijos. Até o próximo.